pessoal, está no ar o nosso Papo Rock, sempre com assuntos muito importantes para a nossa sociedade aí de Pouso Alegre e toda a região. Hoje o nosso tema é consciência negra. Para quem não sabe, dia 20, domingo agora, é o dia da consciência negra. E eu recebo aqui hoje uma presença muito importante, tá? Olha só, vou falar quem que é para vocês. É o Denis Matheus de Paiva, ele é contador, empresário, professor de graduação, ele leciona lá na ASMEC e ele também é membro aí dos empresários, dos afroempreendedores de Pouso Alegre. Seja bem-vindo, Denis. Muito obrigado pelo convite e muito importante sempre estar falando sobre essa data, sobre esses eventos, acontecimentos, muita coisa acontecendo nesse dia aqui em Pouso Alegre e a gente vai falar um pouquinho sobre. É isso aí. Eu queria que a gente começasse nosso papo falando sobre a data mesmo. Por que do dia 20 de novembro ser aí o dia da consciência negra? O dia 20 de novembro faz uma referência ao Zumbi dos Palmares, né? Então ele se tornou um herói da causa negra, né? Também de libertação de minorias, índios e outros. Mas ele se tornou um ícone em detrimento a outra data de 13 de maio, que foi a abolição, que tem algumas discordâncias sobre o papel que os negros desempenharam nesse período, né? Então, colocaram um dia de consciência no dia 20, que faz uma referência ao Zumbi dos Palmares, e um momento de reflexão para o pessoal afrodescendente mesmo, no caso, que reside aqui no Brasil e está sempre... como se diz, tentando se inserir, né, na sociedade, nas pautas. Queria que você me falasse sobre essa questão aí de tentar se inserir nas pautas, né? Porque assim, a gente sabe que os negros, eles foram um dos primeiros moradores aqui do nosso Brasil, né? Que todos nós temos o sangue negro, todos nós temos o nosso país, ele é muito miscigenado, né? Ele é uma grande mistura. E por que existe aí essa grande luta para inserção? A busca por espaço sempre existiu, na verdade, né? O que a gente vê hoje em dia é o pessoal tentando preencher os espaços que vem desde a época lá da abolição mesmo. Então, quando houve a abolição da escravatura, os negros foram deixados de lado na sociedade brasileira, né? Então eles tiveram que buscar o espaço desde aquele momento para tentar ocupar os espaços que teoricamente eles estavam ocupando antes. Os povos originários estavam aqui, os índios no caso, e os negros vieram depois, mas ambos ficaram à mercê, né? O próprio Rio de Janeiro seria um exemplo. Então, os negros moravam antes na costa, foram para os morros, né? Engraçado que os morros é que tem a melhor vista da praia, né? Mas eles foram para os morros e outros povos ocuparam a parte que fica na costa do mar em si, né? Então eles têm esse movimento, é claro que esse é só um caso, um exemplo, mas tem muitos movimentos similares a esses que simbolizam um pouco do que seria essa luta, né? Porque uma grande parte da população carcerária é negra, a diferença salarial entre os negros, os brancos e outros continua ainda existindo de uma forma muito latente, né? Então essa busca por espaço vem desde sempre para tentar reduzir essas desigualdades. Por conta desse como é que eu vou te dizer, dessa injustiça que aconteceu, né? Porque ocorreu a abolição da escravatura, mas não ocorreu uma oportunidade para que eles se inserissem ali na sociedade, né? Então eles acabaram ficando, como você disse, à margem da sociedade, foram para os morros e tudo mais. Então, assim, por conta dessa injustiça que aconteceu, aí hoje em dia existem, as políticas tentam arrumar alguns benefícios. O que você acha disso? Sim, existem algumas políticas públicas que tentam inserir os povos, né, negros, indígenas, enfim, mas ainda está um pouco aquém, né? É por isso que a luta continua, as demandas continuam crescendo, né? Para que hajam novas definições que realmente consigam trazer o povo negro para o centro do debate, vamos dizer assim. Então, politicamente falando, se você observar, a Câmara que foi eleita agora tem pouquíssimos, vai dar menos de 5% dos eleitos. Aqui em Pouso Alegre também, eu acho que não tem nenhum que se identifique, né?
Eu acho que não. Não tem nenhum que se identifique. Então, esses... Vamos pegar um exemplo mais gritante. 92% da população da Bahia é negra. E tem pouquíssimos legisladores negros na Bahia, eleitos pelo povo negro, teoricamente. Então existe uma questão de racismo estrutural que afeta os próprios negros. Então, por muitos anos, você vai observar em atestado de óbito, de nascimento, que não existe a definição de cor preto ou negro, mas pardo. E a pessoa não... Bom, segundo, tem critérios de definição, tudo que ela poderia se classificar assim. Mas ela não se identifica onde, teoricamente, ela deveria estar por uma série de motivos. Mudou muito nos últimos 10, 20 anos, com as pessoas passando a se enxergar mais dentro dessa classe, deixando expressões de cultura começarem a aparecer, o cabelo do pessoal começou a crescer, fica diferente, né? E virou moda, e é lindíssimo, eu acho legal, maravilhoso quem assume, acho muito lindo. E esses movimentos vêm crescendo e isso dá força, né, para que outros também façam, também agreguem e venham a somar junto com esses movimentos, né? Então a força, vamos dizer assim, a força de opressão policial contra negros e brancos é diferente, é desmedida. Então todos esses pontos é o que são falados quando a gente fala em dia da consciência negra, né? Para o pessoal se relembrar, não seria uma questão de divisão de sociedade, mas sim de colocação na sociedade. Esses dias eu ouvi uma frase que falava assim, que é uma pessoa negra falando que ele não busca a igualdade, ele busca o respeito de cada um na sua diferença. O que você acha dessa frase? Faz bastante sentido, porque quando se diz que eu estou buscando a igualdade somente, a primeira mensagem que vem na sua cabeça é o conflito. Então o cara quer o conflito, ele quer ocupar o meu espaço. Mas não, ele quer que você respeite a busca dele pelo espaço dele, que pode ser igual ao seu, mas não necessariamente o seu. Entendi. Faz todo sentido. Eu queria que você falasse agora pra gente a respeito dessa questão dos movimentos. O que você acha a respeito disso? Você acha que esses movimentos, ele ampliam ainda mais a questão do racismo ou não? Não, eu discordo. A existência dos movimentos é uma forma de unir essas pessoas, né, em prol de uma mesma bandeira, vamos dizer assim. Mas você não acha que separa da sociedade? Não, porque não exclui. A gente não impede que ninguém entre, agregue e apoie. Então, por exemplo, o movimento Afroempreendedores, que eu faço parte, a gente fez um evento que inclusive vai ter no ano que vem também, né, do Troféu Raça Negra, e nós convidamos toda a sociedade para participar, né? E tem em Pouso Alegre, vai ter no dia 20 de novembro, já convidando todo mundo aí, do movimento Ubuntu lá na Menotti Del Pique, na parte da manhã, alguns eventos em celebração da data, exposições. Teremos um desfile. No dia 19 vai ter em Cambuí também, no Troféu Beleza Negra do pessoal do movimento de lá. E a gente vai se articulando dessa forma. Então, se os movimentos não existirem, a impressão que eu tenho e que eu acredito que boa parte das pessoas tem é que as pessoas não vão ser vistas. Então, assim, o movimento Afroempreendedores, por exemplo, tem quase 100 pessoas dentro do movimento, todas empreendedoras, todas negras, autônomos, profissionais liberais. Então, eles se articulam, vão fazendo contatos, reuniões, debatendo sobre esse espaço que se ocupa, que é, como se diz, né? Acabar com o racismo é muito difícil, né? Mas deixar a vida do racista um pouco mais difícil é nosso trabalho. O Denis, que é aí um grande lutador pela causa afro aqui em Pouso Alegre, e ele estava contando para mim que ele é membro dos Afroempreendedores aqui de Pouso Alegre. Até quem indicou o Denis pra gente fazer essa entrevista aqui hoje sobre a consciência negra foi o Dr. Amaury Dovico, um querido parceiro nosso aqui, que também faz parte aí desse movimento maravilhoso. E eu queria que o Denis falasse um pouquinho pra gente sobre o que é uma associação. Então, seria um coletivo. Coletivo. O Afroempreendedores reúne o público negro, afrodescendente de Pouso Alegre, que ou seja empreendedor ou profissional liberal, ou, enfim, desenvolva algum trabalho para a sociedade. Todos estão convidados, inclusive, tá?
A gente está hoje com em torno de 100 membros, né? Vez ou outra aparece mais alguma pessoa, agrega também a gente pensa em fazer alguns eventos dentro dessa bandeira nossa para as pessoas se conhecerem, verem que tem outras e tudo, e acabar expandindo essa possibilidade a outros afrodescendentes também e a toda a sociedade, né? Então o pessoal está ali, a gente está debatendo sobre o tema, falando sobre questões étnico-raciais. A gente teve uma palestra recentemente do Aranha lá na FDC, que eu estava presente também, que foi o Mauri que promoveu, né? Sim, o Aranha até veio aqui dar entrevista pra gente também, para falar legal sobre os livros dele, sobre o assunto, muito legal. O Aranha é uma das pessoas que faz parte desse movimento Afroempreendedores, por exemplo, também. Ele está junto com a gente lá. Excelente. E aí vocês desenvolvem aí diversos eventos, até estava me contando aí sobre o evento da beleza, né? O evento da Beleza Negra vai ser em Cambuí, né? Certo. Vai ser um coletivo local de lá. Aqui a gente promoveu esse ano o Troféu Raça Negra. Troféu, né? Raça Isso. Negra. Foi um sucesso, o evento foi muito bem recebido pelo público, o pessoal participou, gostou muito. Ano que vem tem mais. O que é o Troféu Raça Negra? Explica. A gente coloca esse ano a gente colocou em destaque pessoas pouso-alegrenses negras que desenvolveram algum bom trabalho para a cidade. Então, médicos, professores, artistas, modelos, o goleiro Aranha também foi premiado. Então, são pessoas que são de Pouso Alegre, têm um destaque dentro da sua área e muitas vezes nem mesmo outros negros conhecem esse pessoal. Então, ali é um momento de interação também. Poxa, se a pessoa conseguiu ali ter um destaque aqui e tal, dá para mostrar o meu trabalho também. Teve uns com várias exposições, foi bem legal. Essas pessoas se tornam até inspiração, né? Para as outras pessoas e tudo mais, né? Se ele conseguiu, eu também consigo. Isso é muito importante. Sim, é bem interessante que se espelhar em um caso que deu certo, né? Para ver que é possível também dar certo. Então, tem causas de políticas públicas que vivem sendo debatidas, brigadas para que aconteçam, né? Então, ver esses exemplos assim pode ser um outro fator motivador também. Acaba sendo bem interessante. E assim, falando aí do cenário de Pouso Alegre, como que você enxerga essa questão do racismo aqui? Todo mundo do coletivo lá do Afroempreendedores, né? Todas as pessoas que fazem parte já tem uma história para contar sobre isso, né? Eu acho que não seria uma exclusividade local, mas em todo o lugar sempre gera uma desconfiança. Aconteceu uma cena dentro de uma loja, alguém perdeu o celular. Se tem um negro ou um branco dentro da loja, quem é o suspeito de ter pego aquele celular? Então, eu acho que atribui-se mais uma questão estrutural mesmo, de algo que foi construído e vai demorar muitos anos para modificar, do que uma cidade especificamente, né? É claro que tem lugares que é mais potencializado, mas eu acredito que não seja o caso de Pouso Alegre em si, né? Tem muitos casos, tem muita história, nossa, dá pra ficar um tempão contando de casos que aconteceram comigo, com outros conhecidos, outros colegas lá do Afroempreendedores e outros que não estão no Afroempreendedores também, né? Mas eu acho que a questão é mais a estrutura da sociedade mesmo que acaba levando a esse ponto. E por falar nisso, aqui na Câmara a gente tem um projeto, não sei se você conhece, que é a Escola do Legislativo, e nós temos aí um dos livros, que é aí o Estatuto da Igualdade Racial, né, que ele prega muito isso, essa questão do antirracismo, da não diferenciação das pessoas e tudo mais, da inclusão geral. E aí, falando sobre isso, que esse livro ele é distribuído para crianças, você como professor, você acredita que se isso for tratado desde pequenininho para todas as crianças, a gente tem aí chances de um dia isso se extinguir mesmo aí, ou pelo menos reduzir a uma porcentagem muito pequena dessa questão do racismo, da diferenciação e tudo mais? Eu com certeza sim, porque observando uma criança, ela não enxerga a cor da pele do outro, e se ela não menciona
com a mesma maldade que um adulto mencionaria, né? Então, trabalhar desde a base esses conceitos, com certeza mudaria. É claro que uma parte da sociedade ainda não iria ver com esses olhos, pode chegar em casa, ter um conflito com a família que mantém uma posição mais conservadora, vamos dizer assim, né? Errada, mas vamos chamar de conservadora. Sim. Então, mas no médio e longo prazo mudaria, na minha visão mudaria. Porque trabalhando a questão educacional, né? Então, com certeza seria uma diferenciação importante. Com certeza, né? E a gente está fazendo aí a nossa parte aqui por meio da Escola do Legislativo, né? Antes mesmo de criar outros estatutos, a Amado Macedo, ela pensou e já falou assim, vou criar esse aí, porque é importante a gente estar discutindo esse assunto sempre, né? Importantíssimo. Eu recebo aqui o professor Denis e a gente está batendo um papo muito legal a respeito aí da Consciência Negra, que é comemorado, que na verdade não é comemorado, ele é lembrado no domingo, né, Denis? Pô, eu falo assim, comemorando e tal. Na verdade, é um dia pra gente refletir, né? É um dia de reflexão, né? De repensar um posicionamento dentro da sociedade, né, em si, de menos exclusão, de igualdade, equidade é melhor do que igualdade. Equidade. Né? Cada um com a sua diferença, mas todos ali com as mesmas oportunidades. Isso, exatamente. O mesmo ponto de partida pode proporcionar o mesmo ponto de chegada. Sim, com certeza. Se todos tiverem a mesma oportunidade, né? E aí, falando dessa questão da oportunidade, nós temos aí a questão das cotas. Sim. Qual que é a sua opinião a respeito das cotas? Você concorda, não concorda? Eu concordo, eu sou a favor. Eu particularmente acho que é uma forma de inclusão de uma parte da população que ficou excluída por muitos anos, né? É uma pauta muito polêmica, eu sei que dá muita discordância, né? Mas se você enxergar pela ótica das oportunidades, elas nunca serão as mesmas. Não nesse momento, né? Já mudou muito nos últimos 20 anos. Eu convido você a fazer uma observação entre o seu círculo de amigos de amigos. Você vai ver que tem muita diferença já. Então, tem muitos negros agora que são médicos, que são advogados, e era um público mais restrito, né? Mais restrito. Então, eu sou professor. Sim. Né? E também sou aluno, faço doutorado hoje. Na minha turma, como professor e como aluno, de 40, tem 2. É sempre eu e mais um, quando tem mais um. Mesmo tendo aí as cotas, ainda assim o número ainda é bem menor por conta da oportunidade. Sim. Da vida, né? Às vezes, assim, geralmente assim, geralmente se seu pai e sua mãe estudou, você vai estudar, ou às vezes você vai seguindo aquela trilha, né? E muitas vezes, igual você falou, os negros não tiveram a mesma oportunidade, vieram de famílias que tiveram que começar a trabalhar bem novinho, não teve oportunidade de estudar. A oportunidade da maioria da população que ocupa as cadeiras universitárias é o estudo. A opção das famílias negras, não falo nem de oportunidade, é o trabalho. Então, se ele não trabalhar, ele não vai ter oportunidade de algum dia estudar. E às vezes esse momento vai chegar muito tarde. E muito tarde, às vezes, ele não consegue mais entrar. E tem uma série de outros fatores, né, que vão impulsionar isso para baixo. As cotas incluem outras classes indígenas, pessoas de vulnerabilidade social e renda. Então, todas essas categorias estariam vamos dizer assim, mais vulneráveis em relação a uma concorrência. Você pega um vestibular de uma das grandes universidades brasileiras, ou até mesmo o Enem, que é uma prova gigante, não adianta, a chance é muito menor, porque quando você compara com um colégio particular, a partir do segundo ano o aluno já é preparado para fazer o Enem. Então, assim, ele é treinado para isso, você recebe um treino para fazer a prova, enquanto o outro aprende o necessário. Aprende o básico necessário, tá trabalhando, às vezes, período integral, estudando à noite. Não é uma concorrência justa, leal, né, vamos dizer assim. É complicado mesmo. No primeiro bloco, você me falou uma coisa que chamou a atenção a respeito do registro, que as pessoas eram registradas como pardas e não como negras. Sim. Isso mudou? Não. Mudou pouco, vem mudando, né? Mas isso eu atribuo isso à questão estrutural mesmo, né? Então, a aceitação. Se eu colocar aqui no registro
preto, porque hoje em dia você registra preto mesmo, o negro eles tiraram do cartório. Qual que é a nomenclatura usada? Porque teve uma época que não aceitava falar nem negro nem preto, era só afrodescendente. Como que ficou essa história hoje em dia? Porque o termo negro vem de níger e era atribuído ao inimigo lá atrás, né? Então era mal visto pelas entidades. Até ela acabou virando ali uma raiz de várias palavras, como denegrir e tudo mais. Exato. Né? Entendi. Exato. Aí depois eles passaram a algumas pessoas, alguns coletivos, alguns parlamentares a defender o uso do termo preto, que nos Estados Unidos é utilizado, o black e em outros países também, né? Então assim, seria uma cor, não teria problema, mas aí gerou também um pouco de polêmica. Hoje menos. Mas aí o termo afrodescendente é bastante utilizado, é correto também geograficamente, etnologicamente. Eu, como jornalista, eu lembro que na época que teve essa discussão, assim, a gente foi proibida de utilizar o termo negro ou preto e somente utilizar o afrodescendente. Aí por isso que eu tô perguntando, porque de vez em quando eu vejo, tipo assim, nas próprias TVs e tal, utilizar o preto mesmo. Por isso que eu tô te perguntando, que às vezes a gente não sabe como falar. Os movimentos puxaram o preto de volta. O preto de volta. Porque como se a gente falasse o afrodescendente fosse uma forma politicamente correta de fugir de um problema. Então as categorias voltam a falar, não, pode chamar de preto, aí fica o negro um pouco de lado, mas aí tem outros que já dizem que não tem problema, chama de negro, de preto. Porque a data mesmo é consciência negra, né? Sim. Então, se fosse pensar, teria que ter mudado também o nome da data e tudo mais. Né? É difícil fazer esse tipo de alteração, né? Até porque não tem um consenso. Entre os próprios negros não tem um consenso. Eu quero ser chamado de preto, eu quero ser chamado de negro, afrodescendente. Então vai o termo que já é mais aceito, já é mais utilizado e acaba permanecendo. Denis, você falou aí sobre a questão das oportunidades das pessoas, né? A gente vê aí que por muito tempo os negros os pretos, agora não sei mais como é que eu falo, mais famosos aí, principalmente que a gente falando em Brasil, são jogadores de futebol, músicos, atores e tudo mais, né? E você disse, hoje em dia a gente tem muitos médicos, muitos advogados, muitas outras profissões. Como que você vê essa questão cultural também, né? Que o pessoal fala assim, negro é maravilhoso pra dançar, canta muito bem, dança muito bem, que com certeza deve ter, né, um algo mais lá da África e tudo mais, mas assim, por que você acha que existe isso? Que negro tem que ser jogador, negro tem que ser cantor, tem que não sei o quê? Eu enxergo isso justamente como a falta de oportunidades. Então, assim, o Thiaguinho, por exemplo, cantor, manda muito bem. Recentemente saiu uma matéria nas revistas aí que tá mais rico que o Silvio Santos nesse momento. Que vem aqui em Pouso Alegre, a gente não pode perder. É verdade. Então, onde ocupa um espaço e consegue se destacar era antigamente no futebol, no samba, mas assim, a gente sabe... O rei do futebol é o Pelé? O rei do futebol é o Pelé. Então... o Michael Jordan no basquete. Sim. e outros. Mas se for pensar, é muito pouco. Porque são poucas pessoas que vão conseguir atingir esse patamar. Esse é o teto lá em cima. Então, agora, um engenheiro, um médico, um advogado é uma oportunidade que você consegue promover para todo mundo. Todo mundo pode chegar lá e fazer. Então aí nesse sentido surge uma política de cotas, aí ele tem acesso a um ProUni, aí ele pode abrir um negócio e entrar no Afroempreendedores, está convidado de novo. Não precisa pagar nada não, gente, viu? Só manda mensagem pra gente. Qual que é o telefone, Denis? Pode entrar em contato no Instagram, Afroempreendedores, depois vocês dão uma olhadinha. Afroempreendedores. Isso. Então o pessoal já pode entrar lá e pegar aproveita, já segue, já manda pros amigos. Então, assim... abrir outras portas, né? Abrir outras portas para que hajam novas possibilidades também, para que os negros possam estar ocupando cargos em outras áreas. Então tem cientistas negros que participaram, por exemplo, inclusive uma mulher negra participou nas pesquisas de Covid aqui no Brasil e ninguém sabe o nome dela. Olha só. Somente dentro das revistas que pesquisam especificamente a causa, tudo que eles falam, né? Sim. Ninguém sabe o nome da pessoa. Nossa.
Então tem também uma questão de apagamento, né? Então, Ô, Denis, e por falar em história de Pouso Alegre, estava contando pra gente aí que você é bisneto de uma pessoa super importante que deu nome a uma rua da nossa cidade. Conta pra gente aí. Eu comecei a fazer recentemente algumas pesquisas, né, sobre ascendência. Aí eu encontrei meu bisavô, né? Meu bisavô, no caso, nasceu em 1870. Tô levantando registros, tudo indica que provavelmente ele foi escravizado. Nessa época ele pegou o finzinho daquele período da escravidão, né? Que foi abolido em 1888, 13 de maio. E ele se casou com a filha de um coronel da cidade. Olha nesse só. período, né? Ele se tornou alfaiate, acabou circulando em rodas bem influentes, né? E se casou com a filha do coronel Herculano Cobra. Que é uma das ruas, as principais ruas da nossa cidade, do então, centro. eu seria tataraneto dele, né? Tipo, bisneto da filha dele e tataraneto dele. Olha só que legal, que bacana. Tem história aí, hein, Denis? Tem muita coisa pra pesquisar ainda, tá bem legal. É legal quando a gente vai puxar essa questão da árvore genealógica, né? A gente descobre bastante coisa. Eu tenho curiosidade de saber, porque o meu avô, ele veio da Espanha. Então, o meu Gomes é da Espanha. Mas tem tanto Gomes no Brasil, então será que eu não tem alguma outra coisa aí no meio e tal? Dá vontade da gente pesquisar. Então, eu fiz um levantamento sobre o nome, né? O nome Paiva, no caso, vai ter mais de 300 pessoas com esse nome aqui em Pouso Alegre que vem da mesma raiz. É muita gente. Quando você começa a pesquisar, você não para mais. Tem também uma história que eles contam, que é Oliveira, que são os judeus, não tem uma história dessa? Que eles estavam foragidos, escondidos aqui, e aí eles usavam nomes de plantas, né? Isso. Tem. Ferreira, Oliveira, Pereira. Associava a profissão ou uma plantação, um cultivo que eles faziam para mudar a nomenclatura original. Os italianos também, durante o período de Primeira e Segunda Guerra, mudaram um pouco o sobrenome para poder ser inseridos, aceitos, né? O próprio time de futebol, o Palestra Itália, foi proibido. Teve que virar Cruzeiro, Palmeiras, o Fluminense também tinha as cores, teve que mudar. Olha aí. Então tem muitos casos de mudança de nome, sobrenome. Já conheci amigos também negros que tinham primos com o mesmo sobrenome, mas escrita diferente. Na minha família também acontece a mesma coisa. Cada um escreve de um jeito. Escreve de um jeito e fala assim, porque esse aqui era filho da primeira esposa, esse da segunda, esse aqui não era reconhecido, tal. Aí eles mudavam um pouquinho o sobrenome. Então tem muito disso também no decorrer da história, né? Os negros, particularmente, parte do nome era atribuído ao senhor de escravos, né? Então, quando ele era considerado uma posse lá atrás, então ele atribuía um nome e botava o de fulano, de ciclano. Vamos supor, se fosse do coronel, de Herculano, João de Herculano. Sim. E aí o Herculano virava um sobrenome. Isso. Era uma forma de reconhecer aquela pessoa como propriedade do outro. Olha só, gente. A gente tem muita história, né? Como eu falei mais no começo aqui, nosso país é muito miscigenado, né? Veio gente de todo mundo pra cá. Que se você for pensar assim, os primeiros moradores aqui foram os índios. Mas de índio mesmo aqui no Brasil tem pouco. É muito misturado, né? Sim, muito misturado. Ali por curiosidade, tem um quilombo aqui em Caldas. Olha né? só. Tem uma comunidade indígena ali também naquela região. Tem no Nordeste, no Norte, tem algumas comunidades indígenas um pouco maiores do que aqui, né? Que a gente vê bem menos, né? Mas, com certeza, se misturou muito, eles se inseriram, porque o acesso é outro, né? Então, acaba tendo essa miscigenação total no país mesmo. Somos um país total miscigenado, por isso que eu ainda não entendo a questão do racismo até hoje, porque somos todos misturados, né? Sim. Se você for pegar a árvore genealógica, você vai descobrir lá que às vezes você tem até uma raiz, sei lá, francesa e você nem sabe, nunca imaginou na vida. Então, Denis, a gente estava falando aqui sobre a questão aí da consciência negra, de toda essa questão do racismo e tudo mais, e sobre esses coletivos. Esses coletivos, eles têm um grande objetivo não somente de lutar contra o racismo, mas também de fortalecer e continuar aí com a cultura negra, cultura preta e tudo mais, preservar essa cultura. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, com certeza. Observando a sociedade brasileira em si, a gente vai ver que
muito da cultura afro está presente no nosso dia a dia. Então, são pratos da culinária, feijoada. Quem não gosta de uma feijoada? Deu até fome agora aqui. Então, é feijoada, é capoeira, é a música. A música, então, nem se fala, né? Tem muito dessa presença afro na música nacional. Então, enfim, são vários pontos onde está presente, só que as pessoas não sabem, entendeu? Então, é uma forma de identificação, de reconhecimento e de também tentar reduzir um pouco desse distanciamento, dessa desigualdade, é você enxergar que você está inserido ali naquele meio ali, tá todo mundo junto, e a miscigenação, não tem porquê a gente ficar distinguindo uma parte ou outra da sociedade por causa de tom de pele, de cor de cabelo, sei lá, profundidade do olho, cada coisa que, né? Somos iguais nas nossas diferenças, né? Então, isso. Eu queria que você falasse pra gente aí também o que pode ser feito hoje em dia, se você pudesse fazer uma lei, criar alguma coisa pra poder acabar de vez com o racismo. Eu acho que acabar, assim, de vez vai ser difícil, vai ser uma caminhada. Eu enxergo que aquele ponto que você mencionou antes na escola do legislativo, de trabalhar nas bases, seria um caminho para reduzir drasticamente, que as próximas gerações começassem a enxergar o mundo de forma diferente, aí a gente teria uma base diferente. E para os adultos o trabalho é mais longo, é mais pesado, né? Mais difícil, então tem que ter políticas públicas, eu acho que esse seria o caminho para tentar fazer essa inserção. Os coletivos fazem um pouco desse papel de uma forma autônoma, né, vamos dizer assim, mostrando, então isso aqui é uma cultura afro, isso aqui os negros fizeram, a gente teve presente aqui, a gente teve presente ali. As pessoas acabam enxergando devagar, assim, não, realmente, tal... Então, estamos todos no mesmo barco, vamos dizer assim, né? Mas é um trabalho um pouco longo, difícil de ser definido assim. Isso vai solucionar, mas atenuar, eu acredito em alguns pontos. Ô, Denis, a gente vê, mesmo assim, a gente falando sobre toda essa luta, sobre aí, tem leis que punem as pessoas que cometem o racismo, a gente vê muito ainda aí, a gente teve exemplos no cenário nacional, por exemplo, em jogos de futebol mesmo, algumas atitudes racistas. Tivemos aí um exemplo daquele artista que a mulher não quis entrar no mesmo elevador que ele, foi na porta da casa dele, fez ali um escândalo, ela também foi punida. A gente ainda vê muito disso. Por que você acha que ainda acontece isso? É a raiz da sociedade. Então, quando a gente fala em racismo estrutural, existe uma concepção em alguns pontos e aquilo fica estabelecido na mente das pessoas. Entendeu? Você vai observar em algumas ocasiões que existe racismo de negros para com negros, de pretos para com pretos, como vocês preferirem. Tem ocasiões assim também, mas por quê? Porque isso foi passado de geração em geração. A TV mostra de uma forma X, então quem são os ícones da televisão? Hoje a gente observa que tem alguns negros apresentando jornal, etc, mas não vai longe não. 20 anos atrás, quem era? Não tinha ninguém ali, a pessoa não tinha o espelho dela ali na televisão. Então não tinha o ícone, não tinha nada. Eu posso ser aquela pessoa, né? Exatamente. Na música, por exemplo, lá na Bahia, eu morei na Bahia 2 anos e meio, né? E eles tinham uma crítica ferrada lá na sociedade deles, que era um grande erro. Tem músicas, igual tem em todo lugar, né? Que cantam em barzinho, que tem uma carreira independente, que cantam muito bem, mas assim, melhor do que o pessoal que está na mídia, no destaque, mas elas não vão evoluir porque elas são negras, e a população é 92% negra. Por que eles não alavanca, sendo que nos Estados Unidos o pensamento é diferente, em outras regiões do mundo o pensamento tem uma diferença em relação a isso, né? Então tem muitos pontos que vêm da raiz da sociedade brasileira mesmo. Então, o próprio lá em 1888, vamos fazer a abolição da escravatura. Começou um processo lá em 1871, 72 com o ventre livre, etc. Mas vamos fazer a abolição da escravatura? Vamos. E agora, o que a gente faz com os negros? Não faz nada, só joga. Então, desde essa época você largou, agora o que eu faço? Porque você não inseriu, não incluiu, você criou um problema. Porque o cara ainda está ali.
Ele continua precisando comer, quer dar a volta dele na praia, você tirou ele da praia, jogou ele pro morro, e aí, o que faz? O que faz com isso daí? Então, é uma sucessão de erros históricos que acaba culminando no que a gente vê hoje. Sim. E a gente continua na luta, né, Denis, pra poder acabar com isso, e espero eu que isso não demore. Espero que não demore, mas se demorar, que o processo caminhe, pelo menos, né? E eu vim aqui agora para finalizar o nosso programa e agradecer a presença do Denis, que bateu um papo muito legal, muito esclarecedor para todo mundo aí que está nos ouvindo, que está nos assistindo. É um assunto que a gente tem que falar, né, Denis? Sim, é sempre bom estar falando sobre, debatendo. Fugir de uma conversa nesse sentido acaba só prolongando o problema, sendo que numa roda de amigos, às vezes você pode pensar em alguma coisa que modifique, que contribua, e não só para essa, mas para várias outras causas, né? Então, tocar no ponto é uma boa ideia, né? Uma boa ocasião. Até por isso que tem a data, né? É um assunto que a gente tem que discutir o ano todo, né? Que a gente tem que falar sobre ele o ano todo. Mas tem a data aí, né? Então... Isso. E convidando de novo vocês pro dia 20 lá no Menotti Del Pique, na Casa da Cultura, para participar dos eventos lá do movimento Ubuntu, né? Que horas vai ser? Vai ser às 7 da manhã começa, tem a caminhada, e depois às 9 tem uma outra apresentação. De 19 em Cambuí, tem o evento da Beleza Negra, também do pessoal de Cambuí, lá o Paulo Zulu, um abraço. E estamos sempre aí, gente. Então, vocês são bem-vindos ao Afroempreendedores. Quem quiser participar, quem quiser estar conversando com a gente, estamos lá para receber todo mundo. Coisa boa. Estaremos lá. A gente vai receber também a Débora aí do coletivo. Ela vem falar sobre esse evento incrível também. Vai conversar com a gente, explicar tudo como é que vai ser. E a gente vai ficando por aqui com o nosso Papo Rock. Agradecer mais uma vez a presença do Denis. Quando tiver o evento dos Afroempreendedores, eu quero vocês aqui para falar comigo, hein? Com certeza. Para contar tudo como é que vai ser e convidar a população para participar, né? Com certeza. Eu fiquei sabendo que foi maravilhoso e com certeza ano que vem também vai ser.